Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro e hoje vamos falar de um clássico mexicano, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, e hoje estreamos a nova abertura. Confira! É isso, com nova abertura vamos falar de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Ele é considerado o maior livro já escrito na literatura mexicana e, fato aparentemente paradoxal, o autor Juan Rulfo só escreveu 2 livros. Esse, Pedro Páramo, que é um livro pequeno, de cerca de 100 páginas. A edição que eu li está emprestada ao meu irmão, mas foi essa aqui. E um outro livro, que eu esqueci o nome agora, que é um livro de contos. O autor publicou um livro que com o tempo é que foi começando assim, a ser respeitado. E hoje, como se diz, né, a fortuna crítica em torno do Pedro Páramo é imensa. São muitos e muitos artigos, muitos e muitos estudos. Muitos acadêmicos estudiosos da literatura se debruçaram sobre essa obra e retiram vários e vários significados. E claro que eu não vou fazer uma leitura assim, eu vou falar da minha impressão sobre o livro. O que eu posso dizer assim, logo de cara, é que não é um livro para ser lido somente uma vez. É um livro difícil, porque ele é como um mosaico. Ele tem uma linguagem muito fragmentada e você o tempo todo se perde porque ele fica trocando de narrador. A história, o mote da história é que Juan Preciado, um rapaz, a mãe dele está morrendo e no leito de morte ela pede que ele prometa que ela vai para o povoado de onde ela nasceu para encontrar Pedro Páramo, o seu pai, o pai do Juan Preciado. Ele teria meio que desprezado, né? E o filho teria que ir lá cobrar essa ausência dele, porque o Pedro Páramo é um homem rico, teria que ir lá meio que ter a satisfação, dizer, pai, estou aqui, é hora de você remediar o mal que me causou a sua ausência, a mim e a minha mãe ao longo de toda a minha vida. E o Juan Preciado vai, mas a contragosto, ele o tempo todo fica sem querer ir. E enquanto ele está andando, ele encontra um homem a cavalo que está indo para lá e acaba dizendo que também é filho do Pedro Páramo. E ele chega na vila e começa a conversar com uma pessoa, depois começa a conversar com outra. E as coisas começam a não fazer tanto sentido, porque se misturam memórias com fatos aparentemente presentes. Até que chega um ponto em que ele pergunta para alguém, né? Você está mesmo viva? E aí você começa a pensar assim, peraí, que história é essa? O que eu estou lendo aqui? Então eu, quando li o livro, eu acho que eu li num desses intervalos entre 2 livros grandes, eu comecei a ler, só que dei uma pausa, aí, ao invés de terminar, eu estava, sei lá, na página 70, a edição que eu tenho tem 100 e poucas páginas, e aí eu comecei a ler outro livro, até que resolvi retomar. Mas eu disse, não, para eu entender bem eu vou começar do início. E aí eu recomecei a leitura e assim fui compreendendo um pouco melhor, mas é um livro para ser lido várias vezes. E assim, apesar de ser difícil, apesar de ser uma história, como eu falei, um mosaico muito grande, você fica o tempo todo, ele dá voz a um personagem, depois dá voz a outro, depois fala de uma coisa que está no tempo presente, outra que esteve em um momento do passado, e são vários momentos do passado que são contemplados, mas ainda assim é um livro divertido, um livro bom de se ler. Agora um livro que exige atenção. É um livro que exige muita dedicação, porque algo que marca o livro, e tem até uma anedota, eu pesquisando eu vi que tem uma espécie de anedota, de lenda sobre ele, que o Juan Rulfo teria dito, sei lá, 20 anos depois de ele ter escrito o livro, quando o livro já era consagrado como um clássico latino-americano, ele teria dito que ele teria tirado 100 páginas do livro. Simplesmente isso, ele parecia ser obcecado
pelo excesso de palavras. Ele queria que a obra fosse justa, que senão, como Graciliano Ramos fala, né, assim, não tem nada, nenhuma palavra a mais. Então ele cortava. E a impressão que dá você lendo o livro é que você não poderia tirar uma palavra que ele perderia força. Esse é um romance justo, denso. Se fosse para ele ter uma classificação lá entre os metais, certamente ele seria o metal mais denso, porque cada palavra faz sentido, cada palavra tem sua força, tem sua potência. Então, é um livro que eu recomendo, é um livro para você ler com muita atenção. Ele certamente faz mais sentido para quem é mexicano, porque ele é meio que uma metáfora, uma das leituras, né, que se faz é que ele é uma metáfora de toda a história do patriarcado mexicano, do machismo, dos grandes latifúndios, da opressão dos ricos, dos pobres pelos ricos. Mas ao mesmo tempo, tudo isso também ele aborda temas universais, como a perda, como a violência, como a morte, o luto, a memória, algo que está muito presente no livro, né? Essa questão, a importância da memória, a dificuldade que há para afugentar os fantasmas do passado, para afugentar as histórias torpes, as histórias de violência, as histórias de perda. Então, é um livro que eu recomendo vivamente. Claro que você pegar um livro como esse, titular, um grande romance mexicano de todos os tempos, e fica meio que aquela obrigação, eu tenho que gostar. Acho que mas eu posso dizer que, mesmo abstraindo isso, essa obrigação, eu gostei do livro e não tenho dúvida de que vou voltar a lê-lo novamente. Então é isso, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Corra, compre, ele é bem pequenininho, bem baratinho. Se você quer ter contato com literatura de alta qualidade, literatura latino-americana de alta qualidade, tá aí a indicação. É isso, se você gostou da abertura, deixe seu comentário, se não gostou, deixe também seu comentário, que se for algo muito ofensivo eu vou ignorar. Mas até o próximo vídeo, um abraço.